Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de falar com vocês sobre um livro muito bom chamado Capacitismo, o Mito da Capacidade, do autor Vítor de Marco, pela editora Letramento. Bom, acho que a primeira coisa que eu devo falar para vocês é o que significa essa palavra capacitismo, que muita gente ainda não ouviu. E para isso eu vou ler a orelha aqui do livro, que diz: capacitismo é a opressão e o preconceito contra pessoas que possuem algum tipo de deficiência, o tecido de conceitos que envolve todos que compõem o corpo social. Ele parte da premissa da capacidade, da sujeição dos corpos deficientes em razão do sem deficiência. Ou seja, o capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. E este livro foi escrito por um autor que é do Rio Grande do Sul. Ele nasceu em 1996, cursou Ciências Sociais, Psicologia, Cinema e Relações Públicas. E como ele mesmo diz aqui no comecinho do livro, ele se apresenta e ele fala que é um homem branco, gay, com deficiência. Ele faz questão de ressaltar isso para que nós, leitores, saibamos que esse livro é um recorte das experiências que ele vive enquanto um homem gay branco com deficiência. E aqui eu vou falar, além do termo pessoas com deficiência, eu vou usar o termo PCD, que é a abreviação de pessoas com deficiência, certo? Esse termo, pessoas com deficiência, é o termo mais aceito hoje em dia e é o que as pessoas com deficiência reivindicam que nós usemos. Então, antes de tudo, este é um livro de não ficção, do ponto de vista do Vítor de Marco, mas ele não é um livro de reflexões pessoais somente. Também contém muitas reflexões pessoais, mas ao mesmo tempo ele é um livro super informativo a respeito das condições de vida, dos direitos das pessoas com deficiência. Então o Vítor faz uma mescla muito interessante, eu já vou falar sobre isso com vocês. Eu gostaria também de detalhar um pouco o que o Vítor traz aqui no livro. Mas antes disso, eu queria ler para vocês o primeiro parágrafo aqui dos agradecimentos, porque foi o que me impactou de cara, foi o que já me fez ter um contato com a escrita do Vítor, que eu achei maravilhosa, e foi muito forte, assim, eu fiquei arrepiada quando eu li. Só ouçam e sintam por vocês mesmos. Dedico este livro, bem como toda a minha produção artística, aos meus antepassados não genéticos, aqueles que tiveram suas vidas tolhidas, trancafiadas em porões das casas de suas famílias, internados em manicômios e usados como experimentos científicos, aqueles que ficaram à margem e que tiveram seus corpos arrancados da forma, mas que não tiveram a oportunidade de se reformarem, aqueles que hoje sinto em mim. Foram muitos, são muitos, somos muitos. Se hoje posso me expressar, devo sobretudo me lembrar destes meus que por tanto tempo ficaram submersos em uma não realidade, em uma não vida. Tipo, quando eu li esse primeiro parágrafo, eu tive que parar. Eu tive que parar a leitura do livro, que é um livro curto, relativamente curto, ele tem 80 páginas mais ou menos, mas eu demorei para lê-lo. Quem viu o vlog aqui do canal, acho que conseguiu ver um pouquinho do meu processo, porque esse livro, gente, tem muita coisa boa, assim, tanto coisas emocionantes, mas principalmente coisas que nos fazem pensar, sabe? Então, como eu falei pra vocês, é um texto que eu talvez classificasse como um ensaio, porque ele tem esse caráter pessoal um pouco misturado com a parte informativa, e o Vítor vai colocando reflexões, provocações, num texto potente e belamente escrito, como vocês puderam ver aqui pela apresentação, pelos agradecimentos. E de forma impactante, ele consegue colocar para nós, leitores, e mostrar como os corpos com deficiência são vistos como lugares vazios, que não podem falar, que não podem pensar, que não podem agir por si próprios. E quanto à estrutura do livro, ele está dividido em 3 partes, como se fossem 3 grandes capítulos, além da apresentação, além de uma introdução e de uma conclusão curtinhas. E a linha geral, ou a espinha dorsal do texto do Vítor, é a questão do corpo. O tempo todo ele vai falar sobre o corpo das pessoas com deficiência, o corpo das pessoas sem deficiência. Ele nos guia pela ideia de que os nossos corpos são as nossas casas. E por isso, as pessoas com deficiência muitas vezes são vistas como casas vazias, por terem corpos considerados fora do padrão, considerados
desfuncionais, e esse é um lugar de incapacidade, é um lugar de deficiência, em oposição à suposta eficiência dos corpos sem deficiência, dos corpos regra, ou seja, aqueles que são considerados corpos padrão, corpos normais. E eu vou falar sobre cada capítulo, gostaria que vocês prestassem atenção nos títulos dos capítulos, porque eu achei magníficos. O primeiro é este, chama-se O Corpo que Nasce, e fala muito sobre a infância do Vitor enquanto uma criança com deficiência. Ele coloca e ao mesmo tempo questiona as expectativas que se tem em relação às pessoas com deficiência, seja esse mito de elas serem um fardo para a família, um castigo, ou também o mito de que elas são pessoas que geram superação e que vieram para ensinar alguma coisa para essas famílias, sabe? Ele fala muito da superproteção das famílias, das dificuldades de se encaixar nos padrões sociais e também de estabelecer uma identidade para si próprio. Porque o que ele fala aqui é que na maioria dos casos a identidade ela vem externamente, ou seja, vem por fora, através de um médico, de um diagnóstico, de um olhar superprotetor da família, ou por parte da sociedade também existe uma certa visão de uma compaixão sobre essas pessoas com deficiência, pena, né? Uma espécie de vitimização que vem da sociedade. E aí ele vai falar muito sobre como é difícil escapar dessas identidades que vêm por fora. Será que eu sou o meu diagnóstico? Será que eu sou uma pessoa digna de pena? Será que eu sou uma pessoa que veio para superar tudo? E eu acho que muita gente consegue se identificar com isso, porque problemas de identidade são muito comuns, né? Essa coisa do se encaixar na sociedade, não só as pessoas com deficiência, como outros grupos também sofrem bastante com isso. Mas nesse caso específico, para mim, foi muito interessante ver justamente os aspectos que não são gerais nessa criação, construção de uma identidade. Essa questão do diagnóstico ficou muito forte para mim. Ele acaba narrando aqui como às vezes as famílias olham para aquela pessoa, para aquele sujeito, como sendo apenas um diagnóstico. E ela passa a ser vista apenas como uma deficiência, sendo que ela é um sujeito completo. Ela também tem um corpo diferente, mas isso é só uma parte, né? Ele fala bastante sobre a família nessa primeira parte, as expectativas que os pais, os familiares têm dos filhos, essa sensação de culpa e de frustração que a maioria dos pais sente quando descobre que o filho tem alguma deficiência. Ele fala de uma coisa que é o esvaziamento de autonomia que os PCDs sofrem no seio da família, que não é só um problema da família, né? Eu acho que a sociedade acaba cobrando muito também que a família cuide incessantemente desses corpos com deficiência, e isso pode acabar gerando, com frequência, acaba gerando uma superproteção sobre essas pessoas. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse primeiro capítulo foi a narração da experiência do Vitor com a escola, porque foi na escola que ele, pela primeira vez, percebeu, tomou consciência de que o corpo dele se comportava diferente do corpo de outras crianças. E as crianças reagiam ao Vitor com risadas. Eles viam esse corpo como um corpo digno de riso. E isso eu acho muito sério, porque o corpo de uma pessoa servir como entretenimento sem ser propositalmente, eu acho que deve machucar demais. Talvez tenha um pouco a ver também com aquela discussão do racismo recreativo, né? O meu corpo não está aqui para divertir os outros. E ainda traçando esse paralelo com outras minorias, eu pensei bastante em pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, além das pessoas com deficiência, que em muitos livros existe esse relato de que a escola é um ambiente extremamente tóxico, exclusivo dessas pessoas, né? É um ambiente que reforça preconceitos, violências, porque a escola, de fato, ela não é uma bolha fora da sociedade. A escola representa a sociedade, né? E muitas vezes os mecanismos que o sistema escolar tem são mecanismos de reprodução do sistema. Se o sistema é capacitista, a escola também é. Se o sistema é racista, a escola também é. Se o sistema é homofóbico, a escola também é. Então, acho que as críticas estão bem contundentes, colocadas aqui, muito bem feitas também. Ele fala bastante sobre a falta de acessibilidade, a falta de
de condições de estudo. E realmente esse é um problema grave do nosso país. Nós, professores, não temos uma formação específica durante as licenciaturas para lidar com pessoas com diferentes deficiências e com pessoas que têm necessidades específicas de aprendizado. Até porque as nossas salas de aula são muito cheias, elas têm, 40 alunos por turma. E como é que um professor dá conta de 40 alunos diferentes um do outro? Porque é isso que acontece no fundo. E nós aprendemos a tratar todos como iguais. E nós, professores, acabamos agindo muito no improviso, na intuição. E, obviamente, isso muitas vezes é ineficiente, né? Não funciona na questão do aprendizado. E pode acabar gerando ou reforçando essa exclusão que essas crianças já estão sentindo. Então, já faz a gente pensar no que podemos e no que devemos fazer para que essas pessoas se sintam acolhidas no ambiente escolar. E isso é bem preocupante, né? A pessoa não se sentir bem na escola, que é um lugar que ela vai passar muitas horas da vida dela, da infância, da adolescência. Bom, enfim, para além dessa questão da escola, o Vitor também argumenta que a deficiência é uma construção social, porque ela é vista não como uma característica, porque biologicamente a deficiência é uma característica, mas ele fala que a sociedade constrói a deficiência como sinônimo de incapacidade, de impedimento, entende? Por isso seria uma construção social. E além de tudo isso, ao longo do livro inteiro, ele acaba explicando algumas palavras, alguns termos que muita gente ou não conhece ou não tem muita familiaridade, acaba usando um pouco errado. Termos esses ligados com os temas da deficiência e do capacitismo. E nessa primeira parte, alguns dos termos que ele discute são pessoa especial, inclusão e integração. Tudo isso, essas informações, vêm mescladas com essa experiência pessoal do Vitor. E eu acho que esse é um dos aspectos mais legais do livro, porque ele não fica cansativo nem por ser muito informativo, nem por ser muito pessoal. Ele conseguiu um equilíbrio muito bom. A parte 2 se chama O Corpo que Dói e começa pela experiência da adolescência do autor. Vai mergulhar em temas como desejo sexual, a sexualidade de uma forma geral, né? As mudanças corporais que ocorrem durante a adolescência, a puberdade. E aí ele traz um paradoxo muito interessante, que é o corpo muda, mas não muda a deficiência. Ou seja, existe uma permanência, existe uma mudança que acontece nessa transição, né, de criança para adulto. E é um capítulo que fala sobre obstáculos diversos que as PCD precisam enfrentar, quanto à sexualidade, quanto à autoimagem, quanto ao acesso a direitos e ao mercado de trabalho. Então ele traz alguns dados sobre mercado de trabalho que são, assim, de quebrar o coração. Também traz dados sobre a realidade política, né, a representatividade política que essas pessoas com deficiência têm, ou no caso não têm. Existem pouquíssimas pessoas com deficiência na política, atuando em altos cargos aí, o que acaba se traduzindo em falta de políticas públicas para essas pessoas. Sobre esse tema da sexualidade, o Vitor coloca como a sociedade não enxerga as pessoas com deficiência como dotadas de sexualidade, seja por serem infantilizadas pela sociedade, né? Seja por não terem um corpo dentro de um padrão esperado, entre aspas, um padrão valorizado, seja por serem invisibilizados, porque a gente não vê pessoas com deficiência na mídia, por exemplo, então a gente não se acostuma com corpos muito diferentes do que a gente vê por aí, né? A gente fala bastante dos padrões estéticos, e imagina o quanto esses padrões estéticos atingem pessoas que têm corpos bem diferentes do esperado, né? Então essa invisibilização é muito ruim, porque quando o corpo deficiente é mostrado, ele não é mostrado como desejante e desejável. Ele é mostrado como um objeto, entre aspas, de superação, de inspiração. Não um objeto, né? Mas ele ocupa esse lugar no imaginário das pessoas. E ele conta aqui pessoalmente sobre a disforia de imagem que ele passou a sentir, porque o que ele via no espelho era um corpo que ele aprendeu a ver como deformado e frágil, mas internamente era um corpo completo e cheio de desejo. Então essa disparidade entre como ele se sentia e como ele se via
Então tem bastante coisa. Na parte do mercado de trabalho, ele fala também sobre as dificuldades educacionais das pessoas com deficiência na universidade, enquanto no capítulo 1 ele fala mais sobre a escola, né? No capítulo 2 ele fala sobre como as universidades não estão preparadas para acolherem essas pessoas também. Em termos de vocabulário, no segundo capítulo ele vai falar sobre as palavras disforia, sobre a palavra passabilidade, e ele discorre bastante, essa é uma parte muito interessante, sobre o papel da política nas nossas vidas, inclusive como lugar de ação, como lugar de reivindicação, porque é no campo da política que os direitos também são negados. Então, quando você está sofrendo muitas coisas por não ter direitos, isso é um reflexo da política, né, no final das contas. E a parte 3 chama-se O Corpo Manifesto e trata do corpo a partir dessa potência criadora, potência transformadora. E aqui ele advoga por uma negação de rótulos e de barreiras impostos às pessoas com deficiência, a priori. E ele pede para nós buscarmos a superação de estruturas binárias de pensamento, como certo e errado, saudável e doente, capaz e incapaz, e assim por diante. Que ele considera fundamental que uma pessoa com deficiência passe a assumir o seu corpo de forma mais livre, ou seja, deixe de reprimir o seu próprio corpo, assuma a deficiência como uma característica própria de si mesmo, e não como uma característica necessariamente negativa. Ele vai falar desse corpo que se manifesta, desse corpo que se expressa e que tem esse direito. E aqui ele coloca a arte como elemento privilegiado de expressão, ele é cineasta, né? E ao mesmo tempo ele coloca como os meios artísticos, ele conhece não só pela formação dele como cineasta, né, como diretor de cinema, mas também como ator e roteirista. E ele fala como esses ambientes também são profundamente capacitistas. É aquela coisa, né? Quantos atores com deficiência a gente já viu na TV? Tem um subtítulo interessante aqui também, nesse terceiro capítulo, que discute a solidão das pessoas com deficiência. E tem mais alguns termos que ele vai esclarecer pra gente. Um deles é representatividade. E tem um que eu não conhecia, que era o termo creepface. Creepface é quando uma pessoa sem deficiência faz um papel num cinema ou na TV de uma pessoa com deficiência. É como se fosse aquele blackface para as pessoas negras, né? Um ator branco que faz o papel de um personagem negro e que é maquiado ou é pintado, né, para parecer negro. E o creepface seria esse equivalente para pessoas com deficiência. Então, como vocês puderam ver, é um livro cheio de informação, cheio de reflexões, com muitas histórias pessoais do autor que fazem a gente entender de uma forma bem prática aquilo pelo qual ele passa. Para mim, além desse ponto de vista único do Victor, o que me impressionou foi o estilo. Eu acho que ele consegue colocar as reflexões aqui e, ao mesmo tempo, com muita razão e com muita emoção em cada palavra. Uma não tira o brilho da outra, sabe? As coisas racionais não tiram o brilho das coisas mais que tocam a gente de uma forma mais emocional e vice-versa. Como eu já mencionei, a escrita dele é bonita, reflexiva, provocadora. Ele mistura essas memórias pessoais com observações, com argumentos, com definições mais técnicas. Então é um texto variado, mas que consegue ficar coeso no final das contas. É um texto muito bem construído e, claro, o tema fundamental, pouquíssimo discutido na nossa sociedade. Vamos pensar aí em quantos autores com deficiência a gente lê. Pouquíssimos, né? Até porque poucos chegam pra gente. O que significa que poucos autores com deficiência são publicados. E se são publicados, não são muito divulgados. Então é muito relevante a gente pensar sobre esse assunto. Se tiver que trazer para o nosso umbigo, a gente pode pensar que qualquer um de nós, a qualquer momento, pode passar a ser considerado uma pessoa com deficiência, ou porque sofreu um acidente, ou porque quebrou o pé, ou porque envelheceu. As pessoas idosas, ele fala aqui no livro, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas as reivindicações e as necessidades das pessoas idosas são muito parecidas com as reivindicações e com as necessidades de muitos grupos de pessoas com deficiência, por conta da mobilidade, por conta do envelhecimento do cérebro que vai passando a funcionar de uma maneira diferente daquela das pessoas mais jovens, por conta de os sentidos passarem a ser menos apurados.
Então, se tivermos sorte, todos nós vamos passar por isso, né? Se tivermos sorte, todos nós vamos envelhecer. E precisamos pensar sobre isso, para que todo mundo na nossa sociedade tenha acesso às coisas. Então essa luta também é nossa. Nós não somos os protagonistas dessa luta, nós, pessoas sem deficiência, mas essa luta também tem que ser nossa. E realmente é hora de nós enxergarmos as deficiências como potências, de fato. Eu queria recomendar um outro livro aqui para vocês, chamado Um Antropólogo em Marte, do autor Oliver Sacks, que é um neurologista britânico. Ele é uma pessoa sem deficiência, mas nesse livro, Um Antropólogo em Marte, é um dos meus favoritos da vida, assim. Mas ele conta o caso, eu não lembro quantos casos são, talvez uns 7 casos, de pacientes dele que passam a ter que conviver com uma deficiência que não tinham antes, a maioria não tinha antes, alguns deles sim. E esse autor médico mostra pra gente o quanto essas pessoas vivem bem, não apesar das suas deficiências, mas por causa dessas chamadas deficiências. Essas pessoas conseguem viver com a deficiência de uma forma extremamente criativa e feliz. Então, eu acho que também traz essa perspectiva do corpo manifesto que o Vitor traz no 3º capítulo do livro Capacitismo. Fica a dica desses dois para vocês darem uma olhadinha e para expandir a nossa visão de mundo, né? Obrigada por terem assistido, obrigada pela companhia. Lembrando que se você quiser comprar algum desses livros que eu mencionei, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica sempre aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais pelo livro, pelos produtos, e colabora aqui para manter o canal produzindo vídeos gratuitamente, com frequência para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Eu achei um livro muito, muito importante de ser divulgado, por isso eu trouxe para vocês, e também porque foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2021. Contem aí nos comentários o que vocês acharam, e não se esqueçam de deixar um joinha, que sempre me ajuda muito, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!